O show da vida! E a pergunta totalmente válida e legítima é: mas quem é o protagonista? E eu quero te fazer ainda uma segunda pergunta para você já começar a nossa conversa de hoje refletindo: como desenvolver determinação e confiança, ou como desenvolver confiança e determinação. Pensemos então que a vida é um grande palco, e já se diziam por aí, ou já se dizia uma frase globista, né? A vida imita a arte e a arte imita a vida. Inclusive, Augusto Cury, por quem eu tenho uma grande admiração, devo confessar, ele às vezes faz essa analogia de que a vida é muito parecida com um grande teatro. E é exatamente sobre essas questões que, por sinal, particularmente para mim, é bem interessante, bem relevante, de onde podemos extrair um aprendizado importantíssimo que nós vamos falar no nosso conteúdo de hoje. Eu sou Viomar de Souza e você, seja muito, 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 muito bem-vindo. Eu estou de feras, de fato curioso, ansioso até para te conhecer. Então faz o seguinte, se apresenta, coloca aqui embaixo nos comentários quem é você. Diz aí o seu nome, de onde você se encontra no momento em que está acessando esse conteúdo e, por favor, se você realmente quer extrair algumas lições não teóricas, mas prática, fica nesse vídeo até o final e vamos crescer juntos, certinho? Já aproveita para sentar o dedo com vontade no like, curte o nosso conteúdo, porque afinal de contas é por intermédio do teu engajamento que a gente vai alcançar a notoriedade digital que procuramos. Simplesmente de forma egoísta? Todas as vezes que eu me dispor a aparecer aqui nessa telinha, será com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas. E eu quero muito que na nossa troca de experiência de hoje você realmente saia com a sensação de que não perdeu tempo, mas que simplesmente algo foi adicionado ao teu aprendizado e você vai levar para a tua vida prática. Teoria, ok. É muito lindinho, né? Algumas teorias. Agora, a vida no formato prático é outra história e é isso que vamos tentar conversar, debater, trocar ideia, trocar experiências na nossa conversa de hoje. Vamos lá, seguindo essa perspectiva, essa visão de Augusto Cury, que a vida é um grande teatro, ele diz o seguinte: você pode ser o protagonista ou coadjuvante, você pode estar num palco ou na plateia, você pode estar, inclusive, admirando e aplaudindo ou recebendo aplausos. Se você tiver que escolher ou tiver o poder de escolher, em que dois lugares você se posicionaria? Me diz aí. Eu tenho aqui uma vaga ideia, então por isso a pergunta é: e por que algumas pessoas sempre, ou aparentemente sempre estão atuando como coadjuvante, né? E não como protagonista? E a pergunta inicial foi: o show da vida, mas quem é o protagonista? Quem escreve os teus roteiros? De que forma você está atuando? São perguntas válidas, legítimas e que requerem reflexões, e é sobre isso que vamos continuar dissertando aqui durante essa conversa, a conversa do momento. Eu gravo agora em 17 de março de 2025. Em que dia do ano de 2025 você está vendo o nosso conteúdo? E vamos lá, eu quero que saímos daqui, no mínimo, com uma ideia muito clara e não vaga do que podemos fazer, se é que podemos fazer alguma coisa para desenvolver confiança e determinação.
sabemos muito bem que não é fácil ter determinação, porque a vida ela oferece desafios. As coisas não são tão fáceis como na teoria. É tão verdade que algumas pessoas fazem toda uma graduação e às vezes, por exemplo, acontece e na última sexta-feira eu discutia com uma pessoa em específico sobre alguém que se gradua em direito e não fazem a prova da OAB. Simplesmente não, depois de já ter feito tudo o que deveria, por assim dizer, já passou por todo o processo de aprendizado e simplesmente não conseguem dar um passo adiante. Simplesmente esbarram. Evidentemente que cada um tem suas próprias razões, mas não sei porquê. Existem, inclusive, pessoas com formações superiores ou graduações invejáveis e que estão literalmente passando por situações de escassez. Isso é muito verdade. Então, o que você vai fazer na tua jornada de sucesso, se é que você já determinou ou tem sonhos? E quando eu falo sonhar, leve em consideração que todo o grande projeto, já falei em outros conteúdos e é evidente, vou repetir aqui, eu vou ratificar o que já tenho dito. Todo o grande projeto, ele começa ou nasceu na mente de alguém como uma simples ideia. E qual é o problema ou qual é talvez a grande sacada, a solução para grandes conquistas? Determinação. Decida aonde você quer chegar e não pare até conseguir. Mas desenvolver essa determinação, essa autoconfiança para galgar lugares cada dia ou cada vez mais alto, não é tão simples na prática quanto o é na frase de efeito, na teoria. Para você realmente desenvolver confiança, vamos lá. Eu gostaria de dizer para você que as coisas são bem mais simples, mas não são. Você tem que agir de acordo com a grandeza do teu pensamento. O problema não é pensar alto, pensar grande e não conseguir. E você já ouviu antes essa frase. O problema é você pensar de forma muito ordinária, muito medíocre e conseguir. E tem uma outra frase que diz o seguinte: se você acha que consegue ou acha que não vai conseguir, de qualquer forma você está correto, você está certo. Por quê? É evidente que, repito mais uma vez, não é tão simples quanto na teoria, mas as tuas ações precisam ser determinadas pelo teu pensamento. E eu não estou aqui tratando de misticismo, mas energias negativas faz com que você se limite a ações medíocres e pequenas. E são os teus pensamentos, as tuas crenças. E eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando naquilo em que você acredita pouco ou muito. As tuas crenças vão determinar aonde você é capaz de ir ou não. Então, se você realmente começa a internalizar a ideia de que você não consegue, e aí você vai começar a dar explicações, por mais que para outras pessoas essas explicações não façam sentido, na tua cabeça vai fazer muito sentido. Não, eu não consigo. E aí você começa a enumerar por que você acha que não consegue. Ah, eu não consigo porque, por exemplo, às vezes eu não tenho. Eu vou me colocar aqui, evidentemente, como fruto do meio. Eu não tenho nenhuma formação na área do saber, nenhuma graduação. E não, evidentemente, estou me colocando aqui ou exaltando a ignorância ou não saber. O que eu quero dizer é que você não vai adquirir conhecimento apenas por ter sentado numa cadeira de faculdade. Essa não é a única forma de se aprender. E é por isso que eu admiro a frase do poeta: a beleza de ser um eterno aprendiz.
Existem diversas outras formas de se buscar o conhecimento. E, às vezes, conversando com pessoas que são academicamente mais inteligentes do que eu, uma vez que, de forma comprovada, eu quase poderia me colocar como uma pessoa não alfabetizada, não exatamente nessa proporção, já que eu consegui fazer apenas o ensino fundamental. Só que eu não tenho documentos que provam que eu fiz o ensino fundamental. Então, academicamente, eu tenho, por assim dizer, uma capacidade um pouquinho reduzida. Mas isso não tem necessariamente que me limitar. Eu posso continuar buscando conhecimentos em diversas fontes, e como eu me propus a trabalhar no digital, é evidente que a internet é uma fonte de aprendizado caso você opte por aprender no teu cotidiano. Através das leituras de livros, você pode absorver conhecimento também. E eu estou te falando isso, e repito, não de forma teórica, e sim prática, porque eu me lembro muito bem a primeira vez em que fui colocado diante de um público para desenvolver um determinado tema. Ou pelo menos um desses momentos ficaram em minha mente e me deixou bastante constrangido. Foi uma situação onde, para minha realidade, o público para quem eu falava era grande o suficiente para me deixar desconfortável. Hoje, se me colocarem para falar presencialmente, evidentemente, para 3 pessoas ou para 1.000 pessoas, eu não vou sentir hoje a diferença. Não é que, evidentemente, você não vai sentir as palpitações. Não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te falar é que a mesma desenvoltura que eu vou ter para falar para 3 pessoas, eu vou desenvolver para falar para 1.000 pessoas sem nenhum problema. Mas isso não foi de uma hora para outra. Não pense que você vai conseguir desenvolver habilidade sem praticá-la. Então você precisa, não tem como, e eu já citei em outros conteúdos, o Usain Bolt tornar-se o maior corredor de todos os tempos sem treino adequado. Às vezes é preciso que, no caso dele, você fisicamente... E agora o mosquitinho acabou acertando o meu olho, e isso não é bom. É preciso você colocar o teu corpo em situações de desafio para então você desenvolver a habilidade adequada. E também não é assim quando se trata de você desenvolver as suas funções cognitivas. Fisicamente, você precisa, às vezes, levar o corpo ao extremo, e em questões que diz respeito à mentalidade, você também precisa se autodesafiar. Então, sempre que tiver a oportunidade de treinar, seja qual for a área que você se dispôs ou se propôs a atuar, não perca essa oportunidade. No meu cotidiano, já que eu resolvi documentar aqui o que faço, eu trabalho com vendas no formato ambulante, já que eu literalmente bato de porta em porta. E às vezes, nem sempre você está com aquele alto astral, com segurança de que as coisas vão ou não dar certo. Você olha de repente para alguém e faz pressuposições do tipo que aquela pessoa não compraria o teu produto. E aí você tem que tomar a decisão de realmente realizar a oferta ou não. E eu sempre trago uma frase muito presente no meu dia a dia. Se tem uma forma, essa é certa, não tem erro. Se existe uma fórmula que sempre vai dar certo para você não conseguir vender, se esse é teu objetivo, você não quer alcançar ou não quer fazer a conversão, é não fazendo a oferta. Então,
independente de que a oferta vai dar certo ou não, você precisa fazer o quê? Efetuar a oferta. Então, se você, de repente, por alguma razão, pensa que você vai ou não conseguir, você precisa, ao menos, tentar. E cada vez que você vivenciar a experiência, e eu quero te dizer o seguinte, não se deixe abater por resultados negativos quando você teve ações positivas. Porque são as ações que vão te trazer reflexão. E que tipo de reflexão? O que foi ou em que ponto eu cometi algum tipo de erro? Ou uma outra reflexão. As pessoas não têm necessariamente nada contra você. Eu já vivenciei experiência em que a pessoa para quem, vez após vez, sempre que eu passo naquele perímetro, eu ia lá, falava com a pessoa, trocava algumas ideias, sorria, ia embora, não deixava de forma direta ou indireta fazer uma oferta, mas essa pessoa nunca havia me comprado um bolo num pote. Só que eu saía dali com uma certeza. Eu fiz aquilo que precisava ser feito. E no primeiro dia que eu apareci nesse ambiente com a salada de frutas, adivinha o que aconteceu? A pessoa disse: realmente o bolo no pote não seria uma opção, não é de meu interesse. No entanto, a salada de fruta eu já não resisto. Então entenda que às vezes você se auto-sabota por te condicionar a uma situação ou achar que de alguma forma você fracassou ou achar que você não nasceu para isso ou tirar diversas outras suposições sem analisar a coisa como deveria realmente ser analisada. O que eu quero te dizer com isso? Faça aquilo que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. Os resultados são consequências. Quando os resultados dependerem de você, faça tudo ou tudo o que for necessário fazer. Passou daí, não depende de você ficar chateado, desmotivado, porque são vários os fatores que podem te trazer um resultado não tão confortável. No caso em que estou citando aqui, e até o próprio Rick Chester, ele comenta muito que o importante ou o melhor vendedor não é talvez necessariamente aquele que faça mais venda no final de um período, mas é aquele que realmente entendeu um determinado método de venda, aquele cara que entendeu que vendas é como uma habilidade que precisa no dia a dia ser desenvolvida, e aquela pessoa que tem, por exemplo, inteligência emocional. E entenda, os resultados positivos naturalmente te traz segurança para você ter... segurança é a palavra, para que você dê o próximo passo. Então, não... por mais que você mentalize o lugar mais alto do pódio, mas pensa no próximo degrau que você precisa galgar. Então, vai galgando passo a passo. Se você se sente constrangido em fazer alguma determinada oferta em específico, te desafie, se autodesafie. Isso acontece no meu dia a dia, tanto que eu não estou falando em volume de vendas, mas em capacidade de conversão. Hoje, evidentemente, eu faço melhores convenções e, lógico, eu estou sendo analítico, autocrítico, eu faço convenções bem melhores do que antes, porque às vezes você faz tudo com uma correria tão grande que você faz um grande volume de oferta sem parar para analisar nos pormenores dessa oferta. Então você pode muito bem estar fazendo proporcionalmente mais com pouco esforço, diferente do que as pessoas acreditam, que se precisa necessariamente trabalhar duro para conseguir resultados grandiosos. É claro que isso não é tudo. Esse assunto não se esgota aqui e agora. E principalmente você pode deixar aqui o teu comentário e a gente volta no outro momento para continuar falando do tema, porque
particularmente eu acredito que ele é bastante abrangente.